começar esse momento, como nós falamos hoje cedo, nas impossibilidades nós criamos algumas possibilidades diferentes. Nós estamos aqui nesse momento para cultuar a Deus, aqui na igreja, e que Deus esteja nos abençoando mais uma vez. Salmo 33, vou fazer esta leitura. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos do saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Exultai, ó justos, no Senhor. Esse salmo, ele tem essa palavra especial, né? Diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Nesses dias, alguns de nós já vimos um mapa onde o planeta está todo vermelho, né? Cheio de vírus, e quando a gente olha para aquilo dá uma tristeza muito grande, mas aquilo não é uma realidade. A terra está cheia da bondade do Senhor, e toda praga, todo mal se vai, não tem poder diante do Senhor. Tem um cântico que diz: o teu amor não falha. Vamos cantar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
Salmo 91, versos de 1 a 4. Vou fazer mais essa leitura. Salmo 91, versos de 1 a 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Uma promessa de proteção àquele que habita à sombra do Altíssimo. Você já parou para pensar que a sombra está sempre presente? Que nós estamos vendo sombra, né? Principalmente à noite a gente vê sombra quando está próximo do sol. Assim como a sombra está sempre presente, nosso Deus é sempre presente. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vimos uma promessa de proteção a todo aquele que descansa à sombra do Onipotente, à sombra do Senhor. Imagine você andando por um deserto depois de um longo tempo, aquele calor, e você encontra um lugar de sombra. Você corre para lá, você quer se esconder naquela sombra. Às vezes nós passamos por dificuldades e tribulações e não há outra escapatória, né? Você olha para todos os lados e pensa que não há solução, mas a solução existe: a sombra do Onipotente, a sombra do Senhor. O que habita no esconderijo, descansa à sombra, diz ao Senhor. Não adianta eu dizer ao Senhor, seja o meu baluarte, seja a minha proteção, se eu não estou habitando, se eu não estou descansando à sombra. Para você estar à sombra de algo, você precisa estar próximo. Não vou ficar na sombra de um galpão que está lá a 1 quilômetro da minha distância. Eu preciso chegar próximo, e assim eu vou descansar a essa sombra. Versículo 1 então diz, do Salmo 91: o que habita no esconderijo descansa à sombra do Onipotente. Esse tem no Senhor o descanso, a sombra do Onipotente. Olha o verso 7. O verso 7 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos dá. Estamos aqui compartilhando a Tua palavra, Deus. Estamos juntos, mesmo que em lugares diferentes. Estamos, ó Deus, gravando uma mensagem que poderá ser ouvida outro tempo, em outros momentos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de nos guardarmos, de descansarmos na presença do Senhor. Que o Senhor Deus esteja fortalecendo cada um de nós e nos abençoando. É assim que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. E no 49, ele diz que nós podemos ir sempre vencendo. E no 49. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus.
4. convosco estou para vos salvar, sossegai, sossegai. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 a 17. Segunda Reis, capítulo 6, 13 a 17. Ele disse:
ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa passagem muito significativa, ela traz uma mensagem, uma história interessante. Haviam inimigos visíveis e amigos invisíveis. Os inimigos visíveis eram os que o rei da Síria mandou, uma grande tropa de soldados, cavalos e carros que foram enviados. E a gente percebe que eles estavam ali sendo perseguidos, e Eliseu estava calmo, enquanto seu servo desesperado. E a oração de Eliseu é para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço. Abrisse os olhos do seu moço para quê? Para que ele enxergasse os anjos de Deus, a proteção de Deus. E aí a gente percebe aquela passagem, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, do que a perseguição que o mundo traz. Então tem um comentário desse texto de um autor chamado Smith, que ele diz: esta é a oração que precisamos fazer por nós e pelos outros. Senhor, pedimos-te que nos abra os olhos para que possamos ver, pois o mundo ao nosso redor, bem como ao redor do profeta, está cheio de cavalos e carruagens divinas, esperando para nos carregar para lugares de vitórias e glórias. E quando os nossos olhos são assim abertos, vemos em todos os eventos da vida, grandes ou pequenos, alegres ou tristes, uma carruagem para nossas almas. Por outro lado, até a menor das provações pode ser um fardo pesadíssimo, esmagando-nos e levando-nos à aflição e ao desespero, se a considerarmos como tal. Então ele diz, ó Senhor, abre os nossos olhos. E a gente percebe com certeza que facilmente a gente pode ter os nossos olhos voltados para os nossos temores, para as nossas preocupações, para o inimigo. Parece que é fácil ver o inimigo, mas nem sempre nós enxergamos o amigo, nem sempre nós enxergamos o Senhor. Como nós falamos um pouco hoje cedo, esse inimigo é invisível também, curioso, um inimigo invisível que você não sabe se cumprimentando alguém você vai pegar, você vai ser atingido por esse inimigo, ou se você passando por determinado lugar. Mas da mesma forma que o inimigo é invisível, Deus é invisível. E como eu disse há pouco, a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra tem contradições, tem perseguições, mas principalmente a terra está cheia da bondade do Senhor, desse amor do Senhor. Deus é o nosso Criador, Deus é um Deus de amor, Ele não nos desampara, muito mais nas nossas batalhas. Deus está presente nas nossas batalhas.
E a oração que nós devemos fazer é essa: abra os meus olhos, Senhor Deus. Abra os meus olhos. Para quê? Para que eu possa enxergar o Senhor, para que eu possa enxergar a presença do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a minha vida, a proteção do Senhor sobre a minha vida. E assim a gente vai, com certeza, encontrar essa sombra, né? E descansar à sombra do Altíssimo, estar assim na companhia do Senhor. Nós temos uma passagem em Tiago, capítulo 1, verso 4, que falando sobre tribulação, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Muito com o que nós lemos hoje cedo em Romanos capítulo 1. Ter motivo de alegria, nos alegrarmos na dificuldade, e nós aprendemos, né, nós relembramos que não é nos alegrarmos na dificuldade pela dificuldade, mas porque ela nos prepara para o bem. E nós temos, né, dias diferentes, dias de repensar, dia de criar novos hábitos. Nós temos muitos hábitos que fazem mal para nós, e se não são hábitos que fazem mal no sentido de que são negativos ou que são pecados, são hábitos que tomam todo o nosso tempo, não nos permitindo ter tempo para outras coisas. Eu creio que esse tempo vai ser muito oportuno para isso, para que nós possamos criar novos hábitos, como o hábito da leitura, como o hábito da oração. Hoje cedo eu falei um pouquinho também sobre a questão de não ficar ouvindo notícias só o tempo todo, não ficar ouvindo mensagens no computador o tempo todo. Mas o que fazer então? Alguém pode pensar, mas o que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer, eu tenho que ficar no celular vendo as notícias. Não, nós temos muito o que fazer. Então, nós podemos clamar a Deus para que Ele nos dê força para fazer coisas boas. Sim, Deus nos capacita para fazer muitas coisas. Nós podemos estudar mais, nós podemos fazer algum curso, nós podemos aprender mais de Deus, nós podemos ler a Bíblia e tantas outras coisas saudáveis, né? Tempo para cozinhar, aí tem alguns irmãos que estão demonstrando aí talentos na cozinha. Ou seja, nós podemos sim passar por tribulações e crescer nessas tribulações no caminho de Deus. Então eu queria deixar para nós esta oração de Eliseu, em 2 Reis 6,17. Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Abra os olhos para que veja. Lhe abra os olhos do meu servo. Ele está temendo porque ele só vê o inimigo, mas maior do que o inimigo, que Deus abra os nossos olhos para enxergar o amor de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, né? Em todo o tempo Ele existe, Ele está. Eu quero cantar mais uma canção, mas cada vez que eu viro lá para a canção a internet cai, mas se cair a gente vai encerrando depois com oração. Uma canção que diz: faz de mim teu vaso. Pelas provas, pelas dores, vaso novo.
Deus abençoe cada um de nós nessa semana. Deus nos fortaleça e que nós possamos orar uns pelos outros. Cada um tem a sua particularidade, né? Nós temos o costume de achar que a vida do outro é muito fácil, né? Enquanto que a nossa vida é difícil. Cada um de nós passa pelas dificuldades específicas, né? E cada um de nós tem no Senhor essa promessa, né, de consolo, de conforto. Então, que Deus esteja abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar essa companhia do Senhor. E Deus coloque mais alegria no nosso coração. Vamos deixar de lado a tristeza, o que virá, virá, talvez não virá. E que nós possamos, alegres no Senhor, fazer tudo aquilo que for possível para aprender na crise, crescer na crise. Eu espero que nenhum de nós simplesmente desperdice esse momento, mas que nós possamos crescer e sair desse tempo diferentes para melhor, né? Para melhor, para a presença do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesse tempo, apesar de toda limitação, de toda preocupação com técnicas, com coisas que não são, ó Pai, mais importantes, apesar dessa distância tão ruim de falar com pessoas mais distantes, mas sabemos que o Senhor usa pequenas palavras para nos dar ânimo, para nos fazer dormir em paz, para nos fortalecer, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja abençoando assim cada um de nós. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, ó Deus. Abençoe cada um dos seus membros. Não deixe ninguém passar necessidades, ó Deus. E que nós possamos estar ajudando uns aos outros, que nós possamos estar orando uns pelos outros, contribuindo uns com os outros, ó Pai. E que o Senhor Deus esteja abençoando. Assim estendemos essa oração, ó Pai, para todos os irmãos, para todas as igrejas, para o nosso país, ó Deus. Que nós possamos buscar em Ti, ó Deus, a resposta, buscar em Ti, ó Deus, a força novamente. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrando aqui e eu queria deixar para os irmãos, nessa semana, muitos têm de novo convocado a ser uma semana de oração, uma semana em que nós estamos colocando diante do Senhor. Eu sei que todo tempo é tempo de oração, mas que nós possamos sim separar um tempo específico para colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, e que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos aprender melhor a cuidar desse momento aqui. E uma excelente semana a todos. Alguns que conseguiram ficar aí, outros saíram e voltaram. Deus esteja abençoando, tá? Deus esteja abençoando a vida de vocês. Nós temos muita saudade de todo mundo e que Deus esteja nos fortalecendo e assim dando a cada um de nós, né, a oportunidade de estarmos aqui. A ideia aqui não é compartilhar no sentido de atingir muitas pessoas, mas aqueles irmãos, principalmente da igreja. Nós estamos aqui para que os irmãos da igreja tenham essa oportunidade de estarmos aqui, até mesmo nos inscritos aí, você pode escrever e o seu irmãozinho está vendo você aí, que você está junto, que nós estamos juntos aqui. Deus abençoe então, boa semana a todos, Deus abençoe.